Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. O objetivo do nosso canal é trazer toda semana um tema importante e aplicável para você que trabalha com o movimento, que trabalha com o método Pilates ou gostaria de iniciar a sua formação no método. Se você tem acompanhado o nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar com seus amigos e também deixar o seu like em nossas aulas. Só assim nós vamos conseguir atingir o maior número de profissionais que trabalham com o movimento. O tema da aula de hoje é Pilates terapêutico na busca da função, parte 3. Então, nós já fizemos a parte 1 e 2 em semanas anteriores e agora nós vamos dar sequência nessa aula, mostrando realmente os exercícios que vocês podem utilizar para cada uma das articulações que nós falamos. Nós falamos de tornozelo e pé, joelho, quadril, tronco e cintura escapular. Os exercícios que eu tenho como base, para formular essa aula é o exercício terapêutico na busca da função e os exercícios terapêuticos, fundamentos e técnicas. Esses livros são livros interessantes para que a gente tenha para consulta, são livros de cabeceira mesmo. Os exercícios eu peguei do método Pilates, mas toda a parte teórica foi desses dois livros. Então, nós falamos nas aulas anteriores do potencial terapêutico do método Pilates, basta nós sabermos qual é o exercício adequado para cada disfunção de movimento. Então, para que a gente identifique a disfunção, é importante a gente saber a função. Nós falamos também de treinamento funcional e falamos o quanto é importante linkar o treinamento funcional com algum contexto do seu aluno. Então, funcionalidade tem relação com algum contexto, seja de atividade de vida diária, seja de alguma atividade laboral ou de lazer. Nós falamos também que nós temos músculos estabilizadores, que são músculos que estabilizam as articulações, fazem a artrocinemática durante o movimento osteocinemático. Então, nós temos músculos motores e também músculos propensos a ficarem inibidos e músculos propensos a ficarem rígidos. Então, eu passei uma lista de músculos para vocês nas aulas anteriores, falando desses músculos que são importantes da gente ficar de olho neles, que são músculos que normalmente, tanto na inibição ou na rigidez, contribuem para a disfunção de movimento. Começando pelo tornozelo e pé, nós falamos da importância de ganhar amplitude de movimento no tornozelo. Pode ser através de alongamento, de liberação miofascial. Nós temos uma aula no nosso canal só falando de liberação miofascial. É importante também melhorar a ativação neuromuscular, melhorar o controle motor. Como que eu vou fazer que o meu aluno melhore a ativação neuromuscular? Eu tenho que ajudá-lo a perceber melhor o que está acontecendo. Então, eu vou dar pistas para os meus alunos, instruir para que ele consiga perceber e assim consiga mudar o seu movimento para melhor. E também é importante fortalecer os dorsiflexores e os flexores plantares. Então, o primeiro exercício que eu vou sugerir é a panturrilha na cadeira. Eu vou colocar uma mola, tem que ser uma mola razoável, com uma tensão média. Eu vou apoiar o joelho na cadeira e a ponta do pé, os metatarsos no pedal. E eu vou mobilizar o tornozelo. Então, eu vou fazer a dorsiflexão, onde o pedal vai contribuir para o alongamento aqui do tríceps sural,
mantendo uma pelve e coluna neutra e controlando o movimento excêntrico. Então é muito importante você posicionar o pé do seu aluno, porque quem tem tendência a ter uma pronação ou uma supinação vai querer fazer isso aqui. Então você tem que posicionar, você tem que olhar atrás o calcâneo para ver se ele está pronando ou supinando o pé. Um outro exercício que é bem interessante para trabalhar a amplitude de tornozelo e também o controle da descarga de peso na parte interna e externa do pé é o quadríceps na caixa longa. Então eu vou deixar agora o pedal da cadeira mais leve, né? Ele está aqui praticamente para atrapalhar o movimento, a estabilidade da pelve, e a perna que nós estamos trabalhando é a perna que está na caixa. Então, mantendo a pelve nivelada, eu vou inspirar. Quando soltar o ar, eu vou fazer a flexão do quadril, joelho e tornozelo, mantendo uma boa descarga de peso no pé, sem deixar a descarga de peso vir para a parte anterior do pé. E depois eu posso manter essa posição, né, a perna em isometria, e fazer o movimento só aqui no pedal. Esse exercício eu tenho a opção também de fazer em rotação externa. Então é a mesma coisa, só que agora eu estou com uma rotação externa de quadril. É importante respeitar a rotação externa do seu aluno, né? Ele só vai poder rodar até onde ele consegue alinhar joelho e quadril. E é importante também incentivá-lo, né, a pisar mais na borda externa para controlar o valgo e também para levantar o arco plantar, que é bem comum desabar nesse movimento. O próximo exercício que eu coloquei foi um footwork no reformer, só que eu coloquei adaptado com a prancha de salto. Então, mantendo aqui a pelve neutra, né, o quadril posicionado aqui para o leg press. Com a prancha de salto, eu tenho uma melhor, né, eu consigo melhorar a percepção do meu aluno da descarga de peso no pé. Então, eu vou deixar a prancha primeiro, num primeiro momento, né, que ele vai ter o apoio do pé inteiro para empurrar. E posso fazer todas essas posições com o pé inteiro apoiado, com o apoio dos metatarsos e também em rotação externa de quadril. Eu tenho a opção também de fazer o elevar e abaixar do tornozelo, né? Então eu estou fazendo um alongamento dos dorsiflexores, quando eu faço a dorsiflexão, e depois eu estou trabalhando os flexores plantares no retorno para o apoio dos metatarsos. Então também é uma excelente opção para melhorar essa consciência, né, da descarga de peso nos pés. E eu posso evoluir para o footwork propriamente dito e posso usar as 5 posições do footwork. O que é importante? Você sempre estar de olho no posicionamento do tornozelo e pé, dos dedos, né? E lembrar que o tornozelo ele tem uma estabilidade dinâmica durante esse movimento, então ele não pode ficar descendo e subindo demais, né? Então aqui com a garra, mantendo então a dorsiflexão. Então o movimento do tornozelo é só o movimento mínimo para proporcionar uma estabilidade dinâmica. Nesse movimento de elevar e abaixar, nós vamos ter realmente um movimento no tornozelo. Um outro exercício interessante, né, para trabalhar o alongamento do tríceps sural, ou seja, o sólio gastrocnêmio, é o leg press no Cadillac. Porém, o que limita, né, a utilização desse exercício é a amplitude de isquiosurais do seu aluno. Então, ele tem que ter uma boa amplitude de isquiosurais
para conseguir fazer o leg press nessa posição que é do Pilates original. Então eu vou estender os joelhos e voltar, empurrando a barra para cima, mantendo o apoio nos metatarsos. E depois eu posso manter a barra lá em cima, posso fazer o movimento com as duas pernas, eu tenho essa opção de fazer unilateral ou bilateral, e também depois movimentar o tornozelo em dorsiflexão e flexão plantar. Então, tanto para fortalecer o tríceps sural e também proporcionar um movimento excêntrico. Então, também é um excelente exercício para trabalhar o tornozelo e a descarga de peso no pé. Joelho. Então, o joelho, nós falamos de um mecanismo que pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo. Se ele é de baixo para cima, nós estamos falando em uma causa ascendente. E se é de cima para baixo, nós estamos falando de uma causa descendente. Então, quando eu tenho um pé mais pronado, eu tenho uma tendência maior a fazer um valgo de joelho e uma rotação interna e adução do quadril. Então, essa combinação, seja por uma causa ascendente ou descendente, pode atrapalhar, né? É considerado uma disfunção de movimento e pode atrapalhar a estabilidade dessas articulações, inclusive da pelve e da coluna. Então, nessa situação, o que é recomendado? O alongamento de isquiosurais, porque eu preciso ter amplitude de isquiosurais, principalmente dos isquiosurais mediais, exercícios excêntricos de isquiosurais e também fortalecimento isolado do quadríceps. É importante incluir também os exercícios excêntricos de adutores. E aí sempre fica a pergunta se eu começo esse fortalecimento em cadeia cinemática aberta ou fechada. Então nós vamos falar um pouquinho das possibilidades que nós temos. No Pilates nós não temos exercício de fortalecimento de quadríceps em cadeia aberta. Nós só temos no repertório de exercícios em cadeia fechada. Então, a possibilidade que nós temos é fazer a extensão do joelho, né, sentado, fazer a extensão do joelho e retornar controlando o movimento. Nessa imagem, a pessoa está usando uma caneleira, mas é desnecessário num primeiro momento. Então, não vou deixar minha coxa colar na cadeira onde eu estiver sentado, e eu vou fazer a extensão do joelho tentando omitir a co-contração de isquiosurais. É só assim que nós vamos conseguir isolar o quadríceps. Se eu fizer numa cadeira extensora, por exemplo, a gente tende a ativar os isquiosurais, tanto que as pessoas quase levantam do equipamento. Então, com essa possibilidade, com esse controle, nós conseguimos isolar a contração de quadríceps, que é o objetivo aqui. Outro exercício que nós temos que pode trabalhar o quadríceps com mais segurança é o footwork na cadeira. Então, eu vou sentar bem na beiradinha da cadeira, manter a pelve em alinhamento neutro e vou empurrar o pedal para baixo até onde eu consiga manter esse alinhamento da coluna e da pelve. Então, eu tenho que estar sentada em cima dos isquios. E eu tenho a opção de fazer em dorsiflexão, em flexão plantar e em rotação externa. Então, é um exercício seguro, até mesmo para alunos que tenham hiperextensão de joelho, porque ele não vai até a extensão completa, né, de joelhos. O leg press em pé também é muito importante para trabalhar essa
essa descarga de peso no pé. Então, esse movimento, ele está trabalhando muito mais quem está parado, estável, do que quem está em movimento, que é o quadril, joelho e tornozelo dinamicamente. Então, eu vou ter que controlar desse pé de base a descarga de peso, se vai estar mais medial ou lateral, o controle aqui do valgo de joelho, então eu posso manter uma leve flexão, um destravamento do joelho para ter uma maior atividade do quadríceps e controlar o alinhamento da pelve. Então é um exercício que trabalha muito mais, né, a estabilidade do que a força propriamente dita do quadríceps. Nós temos exercícios melhores. O que eu percebo é que quando coloca muita mola para trabalhar, para fazer o leg press na cadeira, as pessoas ficam transferindo o peso para frente, né, para o pedal, para conseguir descer o pedal. Então, eu acho que não é tão interessante assim. Alongamento discos-surais, eu coloquei o elevar e abaixar. Então, é importante regular, né, o carrinho na posição 2-2, colocar a alça nos pés, né, e fazer o movimento de flexão e extensão do quadril, excêntrico para subir, concêntrico para descer, mantendo o alinhamento da pelve neutro. Então, é um exercício que nós podemos fazer paralelo ou em rotação externa. Então, paralelo, eu vou incentivar mais o alongamento dos isquiosurais mediais e lateral, e quando eu estou em rotação externa, eu vou incentivar mais o alongamento dos isquiosurais mediais. O footwork, que nós já falamos para tornozelo e pé, é um excelente exercício para também fortalecer os joelhos. Só é importante controlar a hiperextensão de joelhos. Então, alunos que tenham a hiperextensão de joelho, que está sempre envolvida com esse controle do valgo dinâmico, é importante não estender completamente os joelhos no leg press, para controlar a extensão. Então, eu vou fazer um movimento mais curtinho, pode ser próximo da extensão, mas não chegar a estender completamente os joelhos. Já esse exercício, o elevar e abaixar aqui do tornozelo, ele já tem que ter um cuidado maior com quem tem hiperextensão de joelho. E se o aluno não conseguir controlar a hiperextensão e a rotação interna, é melhor não fazer esse exercício num primeiro momento. Quadril. Então, nós vemos aqui o mesmo mecanismo que nós falamos do joelho. Então, eu tenho um mecanismo que envolve a pronação do tornozelo, a rotação interna e a adução, né, de quadril, e o joelho fica exposto a um valgo, mesmo que seja dinâmico. Esse caso também é muito importante o fortalecimento do quadril, porque é o quadril que vai posicionar o fêmur. Não adianta fortalecer só o joelho, eu tenho que cuidar tanto do quadril quanto do pé. Então, é importante melhorar a percepção do aluno para que ele possa melhorar seu controle motor. O alongamento de isquiosurais, assim como nós vimos anteriormente no joelho, é importante aqui também nas lesões, nas disfunções do quadril. Os exercícios excêntricos são muito bem vistos, não só o alongamento passivo, que nós temos algumas opções no leather barrel, mas também o alongamento dinâmico. Fazer um fortalecimento de rotadores externos do quadril, isolado de glúteo máximo e também de glúteo médio posterior. E o excêntrico, o movimento excêntrico dos adutores, o alongamento dos adutores é importante para evitar que fique medializando o joelho e o quadril. Então, eu escolhi alguns exercícios, agora eu fui lá no Match.
O heel squeeze é um exercício para que a pessoa consiga ganhar realmente a percepção da contração do glúteo máximo. Tem alunos que fazem uma retroversão da pelve, os que têm uma grande mobilidade em retro. É importante eu cuidar desse alinhamento da pelve para conseguir atingir o glúteo máximo. Se a pelve movimentar, eu não vou fazer a extensão pura de quadril e rotação externa. Então, a pessoa normalmente não consegue ativar bem o glúteo máximo. Então, inspira, prepara, quando soltar o ar, aperta o pubis no chão com a sensação de elevar as pernas, né? Então, é uma sensação de estender o quadril. Então, é um exercício excelente para começar, tanto com a estabilidade da pelve, como também com o fortalecimento de glúteo máximo, tentando inibir a ação de isquios surais. Eu coloquei os chutes laterais também, né? Qualquer um vai trabalhar a abdução do quadril, mas eu escolhi realmente a abdução de quadril, controlando o alinhamento da pelve em neutro, né? Eu posso tanto fazer um movimento livre quanto usar uma faixa elástica, e quando o seu aluno já tiver um melhor controle, usar até mesmo uma caneleira. Uma disfunção bem comum nesse exercício é quando o aluno faz a abdução de quadril, ele faz junto uma flexão de quadril. Se ele faz junto uma flexão de quadril, ele diminui a ativação de glúteo médio, principalmente posterior. Então, é importante que o quadril esteja em alinhamento neutro para que eu consiga ativar o glúteo médio e o glúteo máximo. O leg press em pé também é muito importante, né? Justamente por aquela parte, esse componente de estabilização. É muito comum nesse exercício as pessoas deixarem a pelve inclinar, né? Que isso significa que tem pouco controle do glúteo médio posterior. A maior função do glúteo médio, tanto anterior quanto posterior, é controlar a pelve lateralmente, né? Principalmente durante a marcha, no nosso dia a dia. Então, é importante trabalhar essa estabilidade nesses exercícios, como o leg press, o footwork, que é aqui na cadeira. Um outro exercício que eu coloquei que é interessante é o alongamento da coxa. Eu coloquei ele no mat, mas eu tenho também ele no Cadillac, que já fica que a barra de rolamento dá até um suporte para fazer um movimento. E também temos no Reformer, né? Mas aí já é mais difícil, né? O desafio é maior porque eu estou ajoelhado. Então eu vou contrair o glúteo o suficiente para deixar a pelve neutra. Então, pelo meu alinhamento postural, eu tenho que contrair bastante o glúteo, porque senão a minha pelve vai tender a inclinar anteriormente. Os alunos que têm mais essa posição de inclinação posterior da pelve, às vezes nem precisam de uma ativação tão grande de glúteo, que quando ativa muito eles fazem até uma retroversão. Então tem que olhar bem esse alinhamento da pelve para fazer o movimento. Aí eu vou inspirar, quando soltar o ar, eu vou inclinar lá para trás. Então aqui eu estou fazendo um exercício excêntrico, né, para reto femoral, principalmente, e também estou mantendo a estabilidade de tronco, que é a próxima coisa que nós vamos ver agora. Então, a estabilidade de tronco ela é fundamental para ter movimentos efetivos na cintura pélvica e escapular. Então, o tronco ele é chave, porque vai cruzar músculos de baixo para cima e de cima para baixo. Então, é importante que ele seja forte para ele conseguir transferir essa energia tanto do movimento de membro inferior quanto do movimento de membro superior. Então, é importante exercícios que trabalhem a manutenção das curvaturas fisiológicas,
principalmente os exercícios dos princípios biomecânicos de alinhamento. Então, nós temos uma aula no canal que fala só dos princípios biomecânicos de alinhamento. Não deixe de conferir para conseguir enfatizar os músculos locais, os músculos estabilizadores. É importante estimular essa melhora do controle motor através da contração do assoalho pélvico. Então, não é uma contração rígida, né? A gente quer que o assoalho pélvico haja em sinergia com o diafragma, né? Então, enquanto um desce concêntrico, o outro desce excêntrico, e eles vão se alternando no movimento da respiração. Então, também tem uma aula no nosso canal só falando de padrão respiratório que vai complementar essa aula. Então, os exercícios de respiração e dissociação de cintura pélvica escapular, que estão dentro dos exercícios dos princípios. A flutuação, ela vai trabalhar especificamente o multífido, ele é importante ser trabalhado tanto de forma bilateral quanto unilateral, vou mostrar aqui para vocês. Fortalecimento dos músculos globais em estabilização. E após a melhora desse controle motor, começar então a fazer os exercícios de sustentação de peso em cadeia fechada e os exercícios funcionais. Então, aqui estão os princípios biomecânicos de alinhamento. Então, posicionar bem o seu aluno com a pelve neutra, ensinar o padrão respiratório, fazer a dissociação da cintura pélvica, fazer a dissociação, a estabilidade da coluna torácica, trabalhar a cintura escapular, a mobilidade da cintura escapular e a estabilidade da coluna cervical e da cabeça. Então, eu selecionei o exercício de preparação para flexão, com os pés apoiados no chão. Então, eu vou manter a pelve neutra, vou soltar o ar para subir e inspirar para descer. Então, nesse exercício, eu estou mantendo uma estabilidade, então, da coluna lombar e da pelve durante a flexão. Então, uma flexão somente da coluna cabeça, coluna cervical e torácica. Esse é o exercício de flutuação que eu falei que trabalha o multífido mais especificamente. Então, eu vou flutuar do chão e retornar. Então, os multífidos são extensores da coluna quando eles agem bilateralmente e eles podem agir como controlando a rotação. Então, a gente chama eles de antirrotação, porque quando eu desafio nesse exercício, que é a preparação para o nadando 1, a pelve vai tender a rodar, né? Então o multífido não vai conseguir controlar se ele não estiver ativo. Só que agora ele está fazendo um trabalho unilateral para controlar essa rotação junto com os oblíquos interno e externo. Então, esse exercício estimula bastante essa função antirrotacional dos multífidos. O quadrado, ele já vai pegar, que é a preparação para a prancha, ele já vai pegar mais os músculos globais em estabilização. Então, eu vou apoiar aqui os metatarsos e fazer a posição de 4 apoios, manter as mãos bem apoiadas, a ativação de serrátil, empurrando o tronco para cima, que já é a deixa para a cintura escapular. E eu vou descolar um pouquinho os joelhos do chão, mantendo uma boa contração dos músculos globais. Então, aqui eu tenho uma co-contração dos músculos do tronco. É importante lembrar que o agachamento é um exercício funcional, todo mundo senta e levanta, né, durante seu dia a dia ou no seu trabalho. Então, envolve uma boa estabilização de tronco, uma boa também estabilização e amplitude de quadril,
um controle excêntrico de quadríceps, que eu preciso tanto para sentar e levantar, quanto para descer um morro, por exemplo, e a amplitude de dorsiflexão de tornozelo. Então eu tenho a oportunidade de trabalhar tudo isso em um movimento tão simples, respeitando as amplitudes de cada um. Eu coloquei essa imagem aqui que mostra os principais desvios posturais, né, que aqui seria uma postura mais militar, né, jogando o tronco um pouquinho para trás. Essa seria uma postura cifose-lordose. Essa daqui, uma retificada, né, então tem a coluna sem curvatura. E aqui a sway back, que é quando o dorso desloca para trás da pelve, né? Então o aluno fica meio que pendurado na pelve, ativando somente isquiosurais. E eu coloquei essa imagem aqui para a gente refletir qual seria o comportamento desses diferentes desvios posturais durante um movimento de agachamento. Então nós temos que ter essa atenção sobre o alinhamento de tronco, sobre a flexão do quadril, o posicionamento do joelho e dos pés. Cintura escapular. Então é importante sempre respeitar o plano da escápula, manter o membro superior então a 35 graus no plano frontal, então vai estar um pouco mais à frente, porque a escápula não está reta aqui atrás, ela tem uma rotação e a gente vai respeitar essa rotação da escápula, desculpa. Eu tenho que lembrar da importância de manter esse espaço subacromial, que é aqui que passa o tendão do supraespinal, é aqui que nós temos duas bursas, que é comum serem comprimidas quando eu não tenho a manutenção desse espaço. Então, se eu estou no plano escapular, eu vou ter uma melhor manutenção desse espaço subacromial. Para isso, eu tenho que estar com a palma da mão virada para frente, na posição anatômica, tá? Se eu fizer uma rotação interna para fazer um movimento de flexão ou de abdução de ombro, é provável que eu diminua esse espaço aqui. E nós estamos falando de alunos que têm disfunção de movimento. Então, é importante manter o plano da escápula. E ressaltando aqui o manguito rotador, que é o infraescapular, o redondo menor, aqui posteriormente, o supraespinal, que está aqui acima da espinha da escápula, e o subescapular, que está aqui por dentro da escápula, insere aqui junto com eles. Então, os tendões desses músculos que sustentam o húmero na cavidade glenoide e que fazem, então, a artrocinemática da articulação glenohumeral. Então, é importante ter amplitude de movimento. Então, eu tenho que colocar exercícios que trabalhem excentricamente, peitoral menor e maior, e que façam o alongamento dessa musculatura. É importante fortalecer o serrátil anterior, porque é ele que deixa a escápula coladinha nas costas durante o movimento. Também é importante fortalecer os trapézios, melhorar, trabalhar a percepção do meu aluno no ritmo escapulo-humeral para que ele possa melhorar a parte motora. Eu vou explicar para vocês como fazer isso. É importante que a cabeça humeral esteja bem centralizada dentro da cavidade glenoide. Então, para isso, eu preciso trabalhar a rotação interna da glenohumeral, porque é o subescapular que puxa a cabeça do húmero para dentro da cavidade glenoide. E trabalhar também a descarga de peso, como nós vimos anteriormente, tanto das duas mãos, com o exercício do quadrado, quanto de uma mão só, o apoio de uma só no chão, que vai proporcionar tanto uma maior descarga de peso na mão que ficar, quanto o controle da pelve usando o glúteo médio para não deixar medializar o joelho e dar uma caidinha na pelve.
Então eu escolhi essa rotação em decúbito lateral para trabalhar o alongamento de peitoral maior e menor, então a mobilidade do ombro. Eu tenho a opção de manter essa posição e fazer a respiração. Quando eu solto o ar nessa posição, eu sinto alongar mais o peitoral menor, então, e também o maior. Então é excelente fazer essa postura de rotação e trabalhar a respiração paradinho lá, que assim eu vou ganhar um pouquinho mais de mobilidade na articulação do ombro. O próximo exercício que eu selecionei é a abdução das escápulas com a barra de empurrar. Então aqui com a mola saindo de baixo. Então eu vou fazer a abdução, empurrar a barra para cima e depois deixar ela descer. Então eu tenho tanto o movimento concêntrico quanto excêntrico do serrátil anterior. A remada na barra de rolamento, que faz parte da expansão do tórax, ela é importante para trabalhar a função dos trapézios. Então eu vou deixar o tronco um pouco mais inclinado para trás e vou fazer a remada pensando em grudar as escápulas lá atrás, mas mantendo a estabilidade pelo serrátil anterior. E a rotação das escápulas, então eu coloquei simples aqui dos princípios, realmente fazer a rotação para cima, elevando a glenomeral e controlar os movimentos, os músculos excentricamente no retorno. Quando eu falei de melhorar a percepção do meu aluno em relação ao movimento da escápula, eu posso localizar a borda inferior aqui da escápula, dos dois lados. Eu gosto muito de usar o polegar para isso. E aí eu vou empurrar a escápula junto com o movimento para a rotação para cima. E eu posso dar uma seguradinha nela na hora de retornar, porque é bem comum a escápula chegar antes da glenomeral e a escápula descolar completamente das costas. Então, esse feedback tátil ajuda muito o seu aluno tanto a melhorar a mobilidade da escápula quanto conseguir essa percepção desse movimento que envolve tanto a escápula quanto as articulações que compreendem o complexo do ombro. Então, glenomeral, a esternoclavicular, a acromioclavicular e também as funcionais, que é a escápula torácica e o espaço subacromial. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Uma excelente semana a todos e até a próxima semana.